Começou. Salve galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pode seguir Jesus, então, de número 5. Quero agradecer a vocês que estão acompanhando o nosso podcast. Continuem acompanhando. Tem muitas novidades, muitas coisas boas aí pra vir. E é isso aí, né, Wellington? É isso aí. Fala galera, paz do Senhor para vocês. Muita alegria nós estarmos aqui mais uma vez gravando esse projeto que Deus colocou nas nossas mãos e com muita felicidade a gente está gravando. Nós estamos aqui com ele hoje, que é o pastor do Jardim América, pastor Carlos Paz. Pastor, seja bem-vindo conosco aí. Sinta-se à vontade, a gente já deu umas risadas boas aqui antes e vai ser bênção de Deus essa conversa aí. Amém? Amém, obrigado pelo convite. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão assistindo a gente aí. Seguindo Jesus? Isso Seguindo aí, Jesus. canal Seguindo Jesus. Canal Seguindo Jesus, Deus abençoe vocês. Então aí vamos bater um papo e conversar um pouquinho sobre a obra de Deus e vai ser bênção do céu. É isso aí. E antes de começar então esse papo, a gente vai falar dos nossos patrocinadores. Temos patrocinador novo, mas vamos começar falando da Pink Beauty, que já tá aqui na tela. Agradecer então o Cauê e a Priscila por estar nos ajudando aí, por estar nos patrocinando. Também temos a Bela Torta, que trouxe esses salgados aí para nós, pra gente estar comendo aí durante o nosso podcast. E agradecer esses dois patrocinadores. E quem quiser ajudar, entre em contato com a gente. A gente vai estar colocando também o Pix ali embaixo para estar ajudando nós, né? Nesse projeto. E é isso daí. Pastor, já para a gente começar então nessa nossa conversa, conta para nós como é que foi o início da caminhada, como que foi ali o pastor Carlinhos, né? O jovenzinho, como é que foi o início? Na verdade, eu comecei a pregar a palavra de Deus com 18 anos. Eu nasci Minha mãe se converteu, eu tinha 6 anos de idade. Aí, com 18 anos eu comecei a pregar o evangelho. E ainda não sabia pregar direito, estava começando. Bem complicado o começo. E aí, com 23 anos, e dos 18 ao 23, eu preguei como pastor itinerante, pregador itinerante, pregando em vários lugares, várias cidades, várias igrejas. Foi muito bom para mim, aprendi bastante coisa. E com 23 anos, então, eu me casei em Lages, com a Kel. E a partir dali, então, começamos um ministério pastoral, missionário, juntos. E estamos aí até hoje. Foi mais ou menos assim o começo. 5 anos como pregador itinerante solteiro. Uhum. E aí encontrei a Kel em Lages, uma história muito bacana, muito bonita. E a gente começou o ministério juntos, trabalhando, cuidando da igreja e ainda pregando itinerante. Até hoje eu ainda prego. Não sou itinerante hoje, mas ainda prego, aceito convites, ainda estou pregando em congressos, com a bênção do céu. Amém, amém. Glória a Deus, né? Mas o pastor tinha 18 anos quando começou a pregar, mas fazia tempo que era evangélico, não? Não, na verdade, assim, como eu disse, a mãe se converteu, eu tinha 6 anos de idade. 6 anos. Aí ficamos na igreja. Eu sou natural aqui de Xanxerê, Anda aqui. daqui de perto. E ficamos na igreja com 18 anos, 17 para 18 eu voltei para Jesus. E assim que voltei, poucos meses depois eu já comecei a pregar. Como disse, não muita pouca bagagem, Sim, muito sim. pouco conhecimento, Começando, né? começando. E, e logo me soltei na vida de itinerante, pregando a palavra de Deus, com muita vontade. Como que foi, pastor, essa transição, assim, para pregar? Não, Como é que não, foi? não teve Foi assim algo um. natural? Natural, foi natural. Eu vou num culto aqui, me dão para pregar, vou no Uhum. outro, me chamam para pregar, de repente vê os convites para congresso, para festas e assim vai indo. Aí até que eu tinha muitas agendas, Sim. aí resolvi por conta própria me dedicar inteiramente ao ministério itinerante. E na verdade foi uma grande aventura, né? Uma grande aventura. Imagino, Você se porque... soltar assim, solteiro, sozinho, né? Sair da casa dos pais com 19 anos,
soltar assim sozinho, de uma cidade para outra, de um lugar para outro. Foi meio uma Negócio aventura meio... assim, mas foi muito legal. Eu aprendi Sim, muita coisa. Aprendi muito com pastores, pastores diferentes, com pensamentos diferentes, igrejas diferentes. Eu aprendi muita coisa. Foi 5 anos de muito aprendizado para mim, nesses 5 anos de começo. Depois de casado, ainda tive um tempo, sim. uns anos que eu fiquei itinerante também, mas aí já casado, Mas com a daí já, esposa né? junto. Melhor, né? Melhor, muito, muito melhor. Diga-se de passagem, muito melhor. É, mas assim, eu saí daqui do Oeste e fui morar em Joinville. Joinville, o pastor Milton, da Igreja Brasil para Cristo, me deu um apartamento para morar no apartamento da igreja, para mim morar Uhum. lá. E de lá eu aceitava os convites e saía para o Paraná, Santa Catarina. E vim pregar em Lages, participar de uma convenção em Lages. E nessa convenção eu conheci a Kel, a minha Amém. esposa. É, conheci a Kel numa convenção e a gente trocou uns olhares por ali. E eu não sabia de que cidade ela era. Isso é interessante. Eu não sabia de que cidade ela era. E o pastor de Lages me convidou naquela convenção para retornar para a cidade em fevereiro, Uhum. para pregar na Santa Ceia dele, que é segundo domingo de fevereiro. E eu aceitei o convite para pregar ali. Quando eu venho pregar em Lages, lá para as 8h15, mais ou menos, a Kel chegou no culto. Daí, Aí caiu a ficha. Falei, mano, ela é ela daqui. mora aqui. Ela é daqui. E preguei, foi uma benção de Deus. No final, na hora da conversa final com o pastor, ele falou para mim assim: Carlos, senti de Deus de convidar você para trabalhar comigo Meu Deus. na época. Aí eu falei: pastor, vem trabalhar comigo, Carlos. Falei: pastor, aquela moça que estava toda de branco, ela trabalha com massagem, trabalhava com massagem, tá tudo de branco lá atrás, ela congrega contigo. Sim, sim, a Raquel congrega aqui. Então eu venho, pastor. Então pode contar comigo, né? Então eu venho. Aí o pastor disse: não, que isso? Eu falei: não, pastor, eu vou casar com ela. Olha lá. E ela nem sabia. Não, ela não. Eu vou casar com ela. O pastor disse: tá ficando doido. Eu falei: não, é verdade, pastor, eu vou casar com Caramba. ela. Cara de fé, né? É, Aham. e muita fé. Muita Muita fé. fé. Porque para ela aceitar foi muita. Na primeira vez que eu fui falar com ela, terminou o culto. Aí eu aceitei, vim morar lá e tal. É, terminou o culto, pensei: vou pedir para ela se eu posso levar ela em casa. E ela deve estar assistindo agora. Depois eu apanho em casa. Brincadeira, amor, brincadeira. E eu falei para ela: Raquel, deixa eu te levar em casa. Ela olhou para mim e falou: minha mãe me leva. Que é Meio. um corte maior que Se esse. largou. Largou por Tramontina, terra. Tramontina. Mas isso aí, foi mais ou menos assim. Aí Deus foi abençoando. Começamos a namorar, 6 meses de namoro, casamento. Casamos, estamos quase 26 anos. 30 de agosto agora faz 26 anos de casamento. Estamos aí fazendo a obra de Deus. Que bênção, né? É desse período que o pastor pregava ali, jovem, ainda solteiro. Tem alguma experiência que te marcou muito, que você carrega ela? Que tu pode dividir com a gente aqui? Olha, tem muitas, muitas, Imagina. muitas experiências. Na época de solteiro, se pregava muito. Eu lembro que, não sei se alguém que deve estar assistindo pegou esse tempo, se pregava muito e a gente assistia muito palestras sobre namoro, noivado e casamento. Era as temáticas da época, Congresso de Jovens, tinha que ter uma palestra, namoro, noivado e casamento. E aquilo ali me chamou muita atenção, porque eu participei de várias, de várias. Isso contribuiu muito para o meu crescimento espiritual, para a escolha, entende? Para a escolha de uma vida futura Sim. de casamento. Então, para a minha vida espiritual, isso contribuiu muito. Em congressos de jovens, eu preguei vários congressos de jovens.
batismo com o Espírito Santo, pessoas sendo arrebatadas, assim, coisas que hoje o pessoal diz um pouco se vê destas coisas. Não é que Deus mudou, é que a gente mudou. Sim. Na verdade, a gente mudou. Mas aconteceu muita coisa. Por exemplo, no estado do Paraná, um homem entrou na igreja, ele tinha aquele problema de uma perna mais curta do que a outra. E eu lembro que na época assim não foi orado por curas. Não foi orado por curas. Foi a pregação normal. Porque quando Deus quer operar, não que não há necessidade, mas não precisa fazer aquela... Deus quer operar, ele opera. E aquele homem, enquanto a mensagem era pregada, aquele homem começou a gritar no meio do culto. A minha perna, ele dizia minha perna. Aí o pessoal se apavorou, olhou pra ele. Sabe aquele negócio? Parece coisa de... Se você olhar assim, parece coisa de filme. A perna dele indo pro lugar assim. Na hora da pregação. Meu Deus. E eu pregando, e eu continuei pregando. E Caramba. continuei naquela glória que tava. Então, curas, milagres, assim, sem fazer aquele auê que a turma faz hoje, que o pessoal, né? Eu continuei pregando normal, continuei a pregação normal, como que se nada tivesse acontecendo. Entende? Então, muitos milagres. Mortos ressuscitarem. Meu Deus. Sim. Pessoas vomitando câncer. Pessoas vomitando obra de magia negra. Você vê muito pouco hoje também. Pessoas vomitando obra de magia negra. Então acontecia muito dessas maravilhas em congresso. Não porque eu estava pregando, porque a igreja se preparava para isso. Então acontecia muito disso. Muito mesmo. Por exemplo, lá no Paraná aconteceu uma coisa também interessante. Foi, se eu não me engano, foi em Guaratuba, que eu fui visitar uma mulher de tarde. O pessoal da família disse: ô, pastor, missionário. Eu era solteiro ainda. Vem aqui, ore por ela. Ela vai morrer, mas para ser salva. Aí, lá orar por ela. Quando eu entrei na porta, aquele cheiro assim aquele cheiro horrível, né? de podre, entendeu? O Espírito Santo falou comigo assim: ela vai viver. Aí eu ri, porque eu sou assim, muito espontâneo, eu ri, e o pessoal não entendeu por que eu tava rindo. E era para mim fazer uma oração para despedir ela pro céu. Nossa. E eu cheguei na porta do quarto, não dava para chegar muito perto, eu estendi minha mão, falei: em nome de Jesus, seja curada. Meu Deus. Ela estava assim, debaixo de um lençol, aquele lençol estava alto, ela estava toda inchada, sabe? Eu falei para ela: seja curada em nome de Jesus. Aí saímos assim, coisa de doido. Saímos assim, eu falei para a família: à noite levem ela no culto. Daí E o pessoal alguém pensando, falou assim: ué, não, o missionário, ela não pode caminhar. Eu falei: não, dê um jeito de levar ela. Aí eu tô lá na metade do culto, mais ou menos. Metade do culto, quase perto da pregação. Entrou aquela família com a mulher caminhando do lado. Meu Senhor amado. nossa. Ela entrou no culto. Então, muitos milagres. Tem muita coisa boa para contar. Muita coisa boa. Na minha época de solteiro. E depois de casado também aconteceu vários milagres. Coisa extraordinária. Aproveitando o gancho que o pastor falou aí, ao ver do pastor, o que aconteceu com a igreja de hoje? Que a gente vê irmãos da nossa igreja, a gente vê pessoas que viveram esse tempo lá e vivem nesse saudosismo. Ah, eu tenho saudade daquele tempo, porque aquele tempo existia milagres, aquele tempo era cura, não escapava um culto sem o batismo com o Espírito Santo, sem Deus operar na igreja. E eu vivi um pouquinho disso, assim, eu acho que foi o finalzinho desse tempo, assim, que a gente pegou. Lá em Jaraguá a gente congregava na Figueira lá. E eu lembro desse tempo, sabe? Em que tinha uma irmã, que era a irmã Nair, que era a coluna da igreja, que ela era a primeira a chegar, tinha o lugar dela certinho, ela dobrava o joelho. E a gente lembra desse tempo em que Deus operava todo o culto. Era um marchando de um lado, um falando em língua do outro, e era batizado, e era... E hoje parece que a igreja
deu aquela esfriada, assim, né? Ainda que a nossa igreja, o Maria Gorete, assim, não sei, a gente não tá indo nas outras, mas a igreja do Maria Gorete ainda é uma igreja abençoada, né, Júnior? A gente Sim. veio de uns cultos aí que Deus opera mesmo, que o céu desce dentro da igreja. Mas a gente vê hoje o pessoal falando, vivendo esse saudosismo, porque naquele tempo era isso, porque naquele tempo era aquilo. E ao ver do pastor, na visão do pastor, que viveu esse tempo, o que que mudou? Por que que a igreja chegou ao tempo do esfriamento? Não é como era antes. Bom, biblicamente, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Uhum. Ok. A igreja mudou? Deus não mudou. O que mudou na igreja? O fervor, a oração. Por exemplo, por exemplo, a gente não pode viver de saudosismo. Tem que Uhum. viver a nossa realidade de hoje. Exatamente. A nossa realidade de hoje é outra. Mas, por exemplo, assim, antigamente, você indo para a igreja, você já escutava lá da esquina a oração do povo de joelho dobrado orando meia hora, uma hora antes dos cultos. O pessoal se preparava, né? O pessoal se preparava para isso. Onde tem oração, tem milagre, tem poder. A oração move qualquer obstáculo. Então, uma das razões de que não acontece muitas coisas hoje é a falta da oração. Uhum. Mas por quê que falta a oração? Antigamente, o pessoal trabalhava até 6 horas, 5 e meia da tarde, porque retornava no outro dia. Não tinha aquela correria como tem hoje, aquela canseira como tem hoje. O pessoal trabalhava, não é que trabalhava menos, o pessoal tirava aquele tempo para estar orando. Hoje você vê o pessoal, uma correria, trabalha até É, 7 e meia, chega na igreja, não dá tempo de orar, chega e senta, tá cansado. Tudo isso é uma correria diária atrás do financeiro, do financeiro, que não é errado, tem que procurar, tem que batalhar. Sim. Mas geralmente o pessoal já chega na igreja arrebentado. uhum. Outro sai da igreja, chega na igreja, sai da igreja 9 horas, porque 9 e meia começa a trabalhar. Então, os turnos é uma loucura, certo? Isso não justifica a falta da oração. Uhum. A oração é primordial. Agora, como você disse, Chapecó está vivendo um momento excepcional. E não é, você falou do Maria Gorete, mas a nossa igreja sede, as congregações, o Jardim América, os outros setores, nós estamos vivendo um momento extraordinário. Uhum. Deus está trabalhando muito na nossa cidade de Chapecó. Por quê? Porque nós estamos buscando. Se não dá naquele horário antes do culto, por exemplo, na minha igreja, nós estamos uma semana toda de campanha, 6 e meia, 7 e meia da noite. Uhum. O que a gente quer? A gente quer ver Deus operar. Uma das razões que mudou um pouco é a falta da oração. Outra coisa, vamos ser sinceros, sem polemizar assunto nenhum. A gente precisa ser mais ousado. A ousadia é tudo. Por exemplo, antigamente não sei se você pegou esse tempo, pessoal, antes de levar uma pessoa para o médico, eles traziam na igreja. Uhum. Sim, sim. Não sei se vocês chegaram a pegar esse tempo. Antes de levar, pessoas. Já aconteceu de pessoal morrer e não permitir que levasse para lavar o corpo antes de trazer na igreja. Então, eu acho que falta um pouco nas pessoas essa ousadia. Eu vou levar para o meu pastor orar. Eu vou levar na igreja pro dirigente orar. O meu filho está passando mal. Tá passando mal, vamos levar pro UPA. Não, não, pera aí, vamos levar na igreja antes. Entende? Eu trabalhei com um pastor que ele dizia assim: se você estiver doente, não falte uma reunião, vem para a igreja que Jesus cura. Uhum. Então, o que falta para a gente ver esses milagres acontecer é ser um pouco mais ousado. Tanto quem está sofrendo quanto quem está esperando o sofredor. Por exemplo, chegou na igreja, chegou alguém doente, você vai sair daqui curado. Entende? A Bíblia diz assim que os sinais seguem aqueles que creem. Jesus cooperava com os apóstolos, a Bíblia diz, Jesus cooperava com os discípulos, confirmando a palavra. Como assim, confirmando a palavra? A palavra que eles falavam. Tipo assim, se eu falo de cura, Jesus confirma curando. Se eu falo de prosperidade, Jesus confirma prosperando.
Se eu falo de libertação, Jesus confirma libertando. E o que falta então em nós? O que mudou? Mudou o nosso estilo, Sim. mudou o nosso jeito de pregar, entende? Nós precisamos pregar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo. Por que não acontece mais batismo do Espírito Santo? Você vê alguém orando para Jesus batizar com o Espírito Santo? Não, vê se não é uma... Por que Jesus não arrebata mais gente na igreja como arrebatava? Você vê alguém orando para isso? As pessoas oram para tudo, mesmo para Jesus batizar. Né? Por que não acontece cura? Porque não se ora por cura. Se você orar, Jesus faz. Entende? Então, Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente o mesmo Senhor. O que mudou foi os nossos estilos, a nossa correria, a nossa luta, a batalha pela vida, faz a gente amortecer um pouco na fé. E nós precisamos, pastores, obreiros e as pessoas. Precisa acreditar mais, confiar mais, e a gente precisa um pouco mais de ousadia. E Jesus vai operar. Não há necessidade da gente colocar a culpa porque aquele tempo era mais fervoroso. Não, a gente precisa ser fervoroso agora. Exatamente. Você está entendendo? Naquele tempo o pessoal buscava mais. Mas o que impede nós de buscar agora? Exatamente. Entendeu? Esse tipo de coisa. Esse aí foi um assunto que a gente teve uma escola dominical uns dias atrás aí. Eu fui levantado esse assunto e aí eu falei, eu disse, meu Deus, eu fico louco quando uma pessoa fica falando, naquele tempo. Mas o que impede? Daí eu levantei o assunto na escola, eu falei, mas o que impede a gente viver isso agora? Mesma coisa que diz assim, essa geração de agora que tá vindo é geração Nutella, não vai dar nada. A geração não sei o quê. E aí eu levantei esse assunto, eu disse, gente, a gente tem que subir em cima de um púlpito, de um altar e pregar, e tem que pregar dizendo que a geração de hoje vai ser melhor do que a geração que já passou. Porque a gente dizendo que a geração de hoje é a geração Nutella, as crianças que estão ali ouvindo estão dizendo assim, mas eu não vou dar nada mesmo. O pastor ali, o pregador, o obreiro tá falando que eu sou a geração Nutella, que eu não vou ser nada. Então tá faltando um encorajamento. E o que impede hoje de a gente buscar mais a Deus? Na época a gente ouvia falar de ir no monte orar e hoje a gente quase não ouve mais. Eu tenho o desejo de orar no monte. Eu nunca fui. Tenho um desejo e uma vontade gigante, mas não consegui achar em uma pessoa que vai no monte orar. Pastor Cirineu. Pastor Cirineu. Mas Cirineu então, pastor, convide nós para ir orar no monte. Cirineu é o pastor supervisor do Borman. E ele sempre está indo no monte orar. Ele gosta do monte, da oração. E Deus usa muito o pastor Cirineu, o homem de Deus. Então, nós precisamos, mano, assim, ó. O nosso tempo aqui precisa influenciar pessoas. Eu li um livro que diz assim, ó. Tem uma frase do livro que diz, se não me engano, avivamento, o evangelismo através do fogo, um negócio assim. O evangelho é eterno. Nós não temos a eternidade para pregar o evangelho. Nós temos o tempo em que vivemos para influenciar quem vive no nosso tempo. Então você veja assim, eu vou viver quanto tempo? Vou fazer 50. Vou viver 70, 80. Eu tenho 80 anos para influenciar quem vive perto de mim. Então, eu escolho se eu vou ser um bom influenciador ou um má influenciador. Eu escolho se eu vou viver um evangelho pleno, vou viver um evangelho completo, ou vou viver do jeito que as pessoas, um evangelho Nutella, como vocês falaram. Eu escolho. Então, eu quero que o dia que Jesus me leve, o pessoal olhe para minha história e diga, o Carlos era um pastor fervoroso, o Carlos era um pastor quebrantado, era um pastor que pregava a palavra. Eu quero que falem isso. Como nós pegamos os livros, nós lemos a história de Moody, revolucionou os Estados Unidos, ganhou 1 milhão de almas para Jesus. Esse homem influenciou o seu tempo. E o que ele tem diferente de nós? Nada. Nós precisamos influenciar o nosso tempo. Então, o que mudou? O que não mudou nada. Não mudou. Nós que falar a nossa palavra, a nossa linguagem. A gente que deu uma relaxada. Exatamente. A nossa geração,
é a melhor geração. Por que que eu digo isso? Porque nós temos todos os recursos na palma da nossa mão, Uhum. entende? Aham. Nós temos todos os recursos aqui na palma da nossa mão. Os nossos irmãos da igreja antiga, como nós falamos, que nós vivemos no saudosismo, nossos irmãos não tinham internet. Né? Nossos irmãos pegavam um ônibus para ir para outras cidades evangelizar pessoas, fazer quilômetros a pé. Nós, através do celular, nós podemos chegar no outro lado do país. Entende? O que que mudou? Que a facilidade está na nossa mão. Nós temos que aproveitar essa facilidade para evangelizar e ganhar alma para Jesus. E a gente precisa ser fervoroso. Mano, assim, ó, você fala língua estranha, fala em língua estranha. Profetiza, profetiza. Seja ousado por Deus, seja ousado. Seja ousado. Se entregue. É isso que nós precisamos. Esse pessoal se entregava, deixava Deus usar. E por que que nós não deixamos? Então, a nossa geração é a melhor geração. E a geração futura vai ser melhor do que a nossa, se Jesus não voltar. Então, nós precisamos entender isso. Aprendemos com o passado, mas nós estamos vivendo agora. Uhum. E agora nós temos que fazer o nosso melhor. É exatamente isso, na verdade, pastor, porque hoje a gente tem tudo na nossa mão. Hoje, enfim, hoje o nosso canal aí tá funcionando, tudo, tamo, né, fazendo rodar aí, colocando vídeos, enfim. Até a nossa live caiu, tá? Nossa live caiu. Mas tá gravando. É? Tá Caiu? gravando. Aham, caiu, mas daí eu vou subir essa semana aí o vídeo. Ok. Mas, assim, até quando a gente começou, pastor, a gente tinha esse desejo de fazer aquele algo a mais, sabe? De Sim. fazer algo diferente. De fazer um negócio, talvez que falte aqui. Até, na verdade, tem muito, mas na nossa região não tem. Então, às vezes fica mais concentrado, tipo lá em São Paulo, lá, enfim, mais lá pra cima os canais, né, de podcast. E a gente quer escutar também os pastores aqui da região, as pessoas aqui da nossa região, sabe? A gente quer levar o evangelho de uma forma mais, digamos, que a gente consiga atingir mais pessoas, sabe? Que às vezes a gente convida os nossos amigos, eles não querem ir na igreja. Mas ver um vídeo desse, ver os testemunhos, as coisas, assim, é algo, sabe, surpreendente, assim. Então, esse é o nosso objetivo hoje. Talvez agora, né, a gente não consiga atingir muitas pessoas, mas as poucas pessoas que a gente consiga atingir, que, sabe, que realmente seja tocado por Deus, que a gente consiga acessar essas pessoas mais fácil para trazer essas pessoas também para a igreja, né? É um evangelismo, digamos, né? É um E é isso. evangelismo diferente. Mas é assim, ó, é o começo. Uhum. Todo começo é complicado às vezes. Sim. Até o pessoal pegar a ideia, até o pessoal aceitar. Porque muita gente, por exemplo, assim, a vibe de hoje é assistir. O pessoal assiste. Por que aqui no Oeste nós não podemos ter algo assim que vai chegar no Brasil todo, fora do Brasil? Por que não podemos ter? A gente pode, entendeu? Então a iniciativa de vocês é ótima. E assim, não desistam. Não dá para desistir. Porque se o objetivo é evangelizar, é falar do amor de Deus, é falar das coisas do céu, é incentivar as pessoas a servir a Jesus, a buscar um renovo. Então, vamos continuar, vamos firme. O pastor falou ali, eu tava essa semana meditando um negócio que me chamou a atenção. Se você escutasse gravações dos cantores um pouco mais antigos, assim, você não. Era CD, né? Era gravado um CD, você jamais ouvia um cantor saindo na gravação, ele falando em línguas, falando em mistério, Sim. né? E eu não sei se tinha alguma coisa que impedia ou não era bonito o suficiente, né? O cantor fazer isso. Aí essa semana eu tava vendo uns cantores da atualidade, pessoas usadas por Deus, louvando e com letras assim que toca, né? A gente fala sobre Jesus, sobre Deus, hinos que são realmente cristocentrismo, né? Que fala sobre Jesus. E o que me chamou a atenção é que várias gravações, num dia eu escutei alguns hinos,
E as pessoas hoje, esses cantores hoje, eles estão louvando a Deus e no meio do hino surge uma ministração e fala em línguas à vontade, e expressa, né, o batismo com o Espírito Santo. E me chamou a atenção isso, eu pensei, nossa, né, você, há um tempo atrás, você jamais ouviria isso. Jamais viria alguém cantando e falando em línguas. E aí eu pensei assim, a geração Nutella hoje tá aí, né? Falando em línguas, cantando e louvando e expressando, né? E sem vergonha nenhuma. E pessoas que são evangélicas, né? Pessoas que são do meio gospel, pessoas que são de outras religiões, pessoas que às vezes nem acreditam, né, e escutam o hino e comentam, daí você olha no YouTube, vai lá ver um vídeo ali, uma gravação, e tu vai dar uma olhada nos comentários, as pessoas comentando, nossa, mas esse hino tocou comigo, e no meio teve uma ministração em línguas. Então, é aproveitar esse gancho da atualidade agora, e a gente vê a diferença. Então eu fico doido, cara, quando alguém diz assim, mas a geração de hoje... mas a geração de hoje não tá tão ruim, né? O pessoal fala, na verdade, assim, não vamos julgar eles também, mas é sem entendimento. Vamos dizer assim, porque falta um pouco de entendimento para as pessoas. A nossa geração é uma geração muito top, uma geração muito boa. Você vê pessoas falando língua estranha no meio de uma ministração de louvor. É uma coisa que não se via antes. Mas pessoas que não têm vergonha de expressar. Porque a língua estranha, ela edifica a própria pessoa. Sim. E ela não tem vergonha de falar língua estranha, né? Tem gente que tem vergonha de dar de Bíblia. Mas esse pessoal não tem vergonha de falar língua estranha na hora de uma ministração, no meio de uma ministração. A nossa geração é muito boa. E eu glorifico a Deus assim, ó. Eu falo na igreja que nós estamos sentados em cadeira que nós não compramos. Esse povo mais antigo foi o povo que construiu a nossa história, nossas igrejas, nossos templos. Nós nos espelhamos neles na espiritualidade, no caráter, na vida com Deus, né? Hoje a vibe é um pouco mais diferente, mas a palavra é a mesma. A palavra é a mesma. Aí, o que eu percebo assim que o povo é um pouco mais desinibido hoje. Bem mais desinibido, bem mais mais solto no que diz respeito à sensibilidade espiritual. Então você vê, é fácil você ver alguém, por exemplo, se Deus tomar a gente aqui, nós estamos fazendo uma gravação, se Deus tomar a gente aqui, nada impede a gente de falar língua estranha, entregar uma profecia, desde que ela seja de Deus. Nada impede. Então, a nossa geração é uma geração muito top, uma geração muito boa. Nós encontramos pessoas na nossa geração cheias de Deus. Criança, irmão, tem criança cheia de Deus. Criança que fala língua estranha, que entrega profecias. Entende? Tem pastores cheios do Espírito Santo, tem cantores. Mas eu não aceito, irmão, estilo. Todo mundo tem o seu. O interessante é o que a pessoa tem para oferecer. Se a pessoa tem Deus para oferecer, isso daí. Há uns cultos atrás aí, veio pregar para nós ali o Kleberson Schneider, né? Lá do Vila Real. Sim. Ele é o coordenador da escola dominical. Ele contou o testemunho, né? Que a menininha dele, de 3 anos, foi batizada com o Espírito Santo. Então ainda ainda existe, né? Eu fiquei muito feliz. Nós temos um tio das nossas esposas, né, Júnior, que é o Cristiano. E o Cris, ele aceitou Jesus há um ano e pouquinho, né? Acho que um ano e pouquinho. Um ano e pouco. Mas assim, até hoje eu tava comentando, de manhã eu conversei com ele e a gente tava comentando que, cara, como Deus transformou a vida dele. Mudou mesmo. A conversa dele, tudo, sabe? O cara tomou a decisão de aceitar Jesus de verdade, mudar de vida. Ele tem uma mecânica e eu acho engraçado assim que ele não tem vergonha de falar de Deus. Os clientes chegam lá na mecânica e ele já dá nos dedos lá, diz, cara, tu tem que ir pra igreja. E ele fala, olha pro cara, diz, tu tem que ir pra igreja, tu tem que mudar de vida. Porque Deus mudou minha vida, porque Deus não sei o que, Deus me transformou e a gente vê a mudança nele. E as pessoas veem essa mudança e também querem mudar, né? Também querem. Então, muitos amigos dele que vivia na época que ele tava no mundo, olha assim, nossa, mas o Cristiano mudou mesmo, né, cara? Um dia eu tava lá
E um cara foi lá e deixou o carro pra arrumar e pegou o carro dele pra buscar um negócio lá. Quando o cara voltou, o cara disse: Cara, que hino bonito, que música que é aquela que tem no teu carro? Ele falou: Cara, agora eu sou crente. Eu só escuto hino agora. E o cara disse: Cara, que música bonita, cara, eu tenho que mudar de vida. O cara falou. Eu disse: Cara, ele tem menos vergonha às vezes do que eu. E assim, E ele sim, aceitou Jesus agora. E aí ele tinha muito desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Ele dizia: Mano, como é que é isso? Eu disse: Cara, não sei, faz muito tempo que eu fui batizado, né? Uns 3 anos, 2, 3 anos. E ele dizia: Não, cara, mas eu tenho que esse negócio aí, tem que vir em mim também. Eu disse: Cara, então você pega e ora, pede pra Deus. Só que assim, no culto, cara, se você sentir um arrepio, cara, levanta tuas mãos pra cima e comece a glorificar e não tenha vergonha. Não tenha vergonha, cara. Esqueça da pessoa que tá do teu lado, faz o teu culto pra Deus, glorifica do teu jeito e esquece, tu tá gritando, não tá. Eu falei: Mano, extravasa, que nem diz o outro, né? E ele começou a fazer isso. A gente começou a ver, disse: Ó, cara, Deus falou hoje no culto ao Cristiano, do jeito que ele tá lá. E ele lá no som, ele cuida do som lá na igreja, né, cara? Ele joga os braços pra cima. E às vezes tu precisa de um retorno, alguma coisa, e tu morre E lá na ele tá frente ali. pedindo e ele tá lá. E Ele daí. esquece do trabalho Esquece dele. tudo. trabalho. E daí, domingo passado, no Congresso de Jovens, ele foi, o pregador chamou ele pra frente e falou umas coisas pra ele lá. E, e quando o Júnior Nunes foi orar por ele, orar pela igreja, né? E falou que Deus vai batizar aqui agora. Cara, e ele no final do culto, ele veio pra mim e começou a chorar. Ele disse: Mano, eu fui batizado hoje, cara. Isso aí. Falou: Cara, que coisa mais gostosa, cara, que experiência. Então um cara desse já tá pego, né? Nunca É. mais ele Não. vai pensar em voltar atrás. Foi selado com o Foi Espírito selado, Santo. assim. Isso aí. E daí me entrou, eu pensando naquilo, eu disse: Cara, o cara tá ali na igreja há 1 ano e ele foi batizado com o Espírito Santo. Mas a gente conhece pessoas que já tá há muito tempo na igreja. Que a gente sabe que tem a vida correta, certinha, ora, busca Deus, mas o batismo não veio ainda para ela. E daí eu fico pensando: por que será? Tem diferença? Ele pediu mais do que o outro? Ele buscou mais do que o outro? Qual que é a diferença? Por que que tem pessoas que eu conheci, pessoas que morreu e não foi batizado? Aí tem um detalhe pra gente conversar. É, por exemplo, quando você aceita Jesus, você já recebe o Espírito Santo. Uhum. Todos. Recebeu Jesus, já recebe o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele nem sempre é evidenciado através de língua estranha. Uhum. Às vezes a pessoa é batizada e não sabe. Uhum. Entende? Então, a língua estranha, na verdade, ela é um dom. Uhum. Língua estranha é um dom. Não é para todos. Batismo é outra coisa. Uhum. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma coisa, língua estranha é outra. Geralmente, né, acontece isso, né? Da pessoa ser batizada e falar em línguas. A grande maioria já são batizados, Uhum. só que não falam em língua estranha. Olha lá. Mas como entender isso? Vamos lá. Uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, já é batizado com o Espírito Santo, ela sente arrepios, Uhum. ela chora, ela se alegra, ela levanta as mãos, Uhum. ela sente uma leveza. Uhum. Parece que ela está no outro mundo, mas ela não consegue falar língua estranha. Ela já é batizada, mas não recebeu o dom de língua. Entende? As pessoas que sonham, que estão falando língua estranha, Sim, isso aí. elas já são batizadas. Elas só não receberam a evidência que é a língua estranha. Então, o que acontece com a maioria dos... Todos os que se convertem a Jesus, eles já recebem o Espírito Santo. Então, a maioria dos crentes estão dentro da igreja já batizados com o Espírito Santo, já receberam o Espírito Santo, mas não receberam as línguas estranhas. Então, o que ele tem que buscar? Buscar Deus, pedir: eu quero falar em língua estranha. E a grande maioria já falou na mente, Uhum. Em sonho. em sonho, entende? Porque eu sempre digo o seguinte: se está num culto e você sentiu o desejo de falar uma língua estranha, vem na tua mente, fale porque é Deus. Entende? Fale porque é Deus.
Então as pessoas, a maioria já são batizadas. Eu conheço pessoa que é batizada com o Espírito Santo e até hoje eu não vi falar língua estranha. Meu Deus. E eu sei que é batizado com o Espírito Santo. Entende? Porque o dom de língua é uma coisa diferente do batismo com o Espírito Santo. É o dom de língua estranha. Pode ver na Bíblia. É o dom de línguas, Uhum. variedade de línguas, Interpretação, daí vai, né? interpretação, profecias. São dons. Entende? Então, a maioria das pessoas da nossa igreja hoje são. Qual a diferença de uma pessoa que está 20 anos na igreja? Talvez essa pessoa que está 20 anos na igreja, ela não descobriu que ela é batizada ainda. Uhum. E a que chegou ontem é a busca, o desejo, É, aquele o negócio de primeiro querer, amor, né? o primeiro amor, ele vai atrás, ele quer, ele escuta as pessoas falando de língua estranha, poxa, eu quero falar igual, eu quero, de repente, bom, estoura. Uhum. E fala língua estranha. Teve um outro caso que foi o Robson na igreja, Não, o né? Robson O também. E Robson o Robson aceitou, aconteceu um negócio muito doido com ele muito também, né? doido. O Robson aceitou Jesus e saiu de um culto, teve um culto ali no Maria Gorete ali que, né, foi fogo puro e ele saiu dali, ele só chorava. Só chorava, falou, mano do céu, eu quero isso aí, eu quero isso aqui, quero isso aqui. E ele indo no caminho pra casa, chegou ali no sinaleiro do Banco do Brasil ali, disse que ele parou o carro, encostou do lado e o pastor tava atrás, encostou o carro e ele saiu falando em línguas dentro do carro. Ele e a mulher, a Angélica também, acho que foi batizado, e saiu falando em línguas, ele falou, sabe, foi um negócio marcante. O Breno foi a mesma coisa, lá na igreja, foi num culto também. E eu sempre tive, imagina, o pai e a mãe foram pra igreja quando eu tinha 1 ano de idade. Então eu passei por todos os departamentos, né? Criança, adolescente, jovens, e me criei dentro da igreja e eu sempre tive aquele desejo. Sempre, sempre. Eu quero ser batizado, eu quero falar em línguas, do jeito que eles falam, eu quero falar também. E eu não conseguia, eu orava e pedia. E aí um dia eu estava numa vigília e eu já tinha sonhado que eu estava falando em línguas. E aquele dia o pastor veio e falou pra mim, disse assim, mano, Deus falou pra mim que você já foi batizado. Tá aí. Daí eu disse, eu não, né? Não fui ainda. Daí ele disse, Deus falou que você já sonhou com as línguas. Eu disse, mas se era aquela do sonho, será que era? Ali foi, né? Eu falei, então eu fui batizado mesmo, né? Cara, Só que daí eu ficava assim, nossa, mas do jeito que eu falo em mistério, falo em línguas, é muito parecido com o do irmão que tinha lá, não sei onde lá. Dizia, mas será que eu não tô copiando, cara? Daí entra essas dúvidas na cabeça. Um dia nós estávamos conversando com o Brando e coisa, mas será que é? Será que não é? Será que eu não ouvi muito o irmão lá falando de línguas e isso não... Entende? Mas aí eu senti depois que não era, porque quando uma coisa assim que você tá na igreja ali e o fogo pega, você não consegue segurar, você fala em línguas e vem natural, né? Acontece, né? Acontece. Alguém diz, poxa, mas a língua estranha é igual. Mas é melhor você imitar uma língua estranha do É, que imitar outras línguas, entende? Então, se é imitação ou não, a pessoa está sentindo alegria e pronto. Se é é. igual, não há problema algum de alguém falar uma língua estranha igual a do outro. Não vejo problema nenhum. Uhum. Agora, tem uma coisa, você fala língua estranha, aí daqui a pouco Deus vai te tomar e você vai falar variedades de língua. É, Entende? Aí é outro manto. É um negócio muito forte. é. Aí você, entendeu? Aí você entra no outro nível. É demais. Na verdade a entrega para Deus, a entrega para o Espírito Santo é forte demais. Se realmente o povo entender o que é sentir o Espírito Santo, o que é falar em língua estranha, o que é ter uma vida com Ele, o que é se entregar aos dons, aquilo que Ele pode oferecer para a gente aqui na Terra é demais. Dentro disso tudo que acontecer com a gente em relação ao Espírito Santo tem que glorificar Deus e tem que ser para o crescimento da obra de Deus, para a edificação da igreja. Uhum. Entende? Então, a maioria do pessoal, voltando ao assunto do batismo, a maioria são batizados. uhum. A maioria são batizados. Né? Uma coisa que, a respeito de línguas estranhas, não quero polemizar também, mas é uma coisa assim que virou meio que brincadeira no meio Uhum. de alguns
entre algumas pessoas o negócio da língua estranha. E o pessoal tá brincando com uma coisa muito séria. É verdade. Sim. Tá brincando com uma coisa muito séria. Falta de temor, né? Pelo temor de Deus. Então, é uma coisa assim bem perigosa. Perigosa. Eu estava pregando num congresso faz bastante tempo. Uma moça começou a falar em língua estranha na frente do púlpito. Todo mundo se alegrando, recebendo o batismo, e aquela moça pulava. O Espírito Santo falou comigo, não sou eu que estou ali. Meu Deus. Eita, mano. Aí eu desci, coloquei a mão na cabeça dela, ela virou para trás, endemoniada. Nossa. Caramba. E ela estava falando língua estranha igual os irmãos que estavam falando. Uhum. Só que ela estava perturbada. Então, por isso que nós precisamos o dom do discernimento. Uhum. Você sabe quando é Deus que está usando, quando é Deus que está falando e quando não é. É importante. Muito importante ter o dom do discernimento. Todos nós precisamos buscar o dom do discernimento dos espíritos. A gente sabe quando é Deus, quando não é Deus, quando a pessoa está brincando, quando a pessoa está... Entende? É isso aí. Falar um pouquinho do projeto do pastor. É o projeto... Como é que é o nome? Deixa queimar? Deixa queimar. Teve uma pergunta antes de cair Sim. o ao vivo, a live aí. De um... Não lembro do nome do rapaz que perguntou ali sobre o projeto. Pedindo... Vocês conseguem a pergunta ali, Juninho? Vamos ver. Voltou de novo? Não. Não Não, voltou. voltou. Aí depois vai pro ar, né? Vai. Aham, depois vai. Sobre o projeto que o pastor tem, esse projeto não foi iniciado aqui em Chapecó, né? Já veio de outra cidade, né? Que o pastor faz. Sim. E qual que é a expectativa do projeto para 2023? Se vai ter, não vai ter? Ou só 2024? E como foi o de 2022? A pergunta é extensa aí. Quem foi que perguntou? Consegue o nome do mano? Vamos ver aqui se eu... BR, não sei o que lá que eu vi lá. BR, zoeira, alguma coisa assim. Vixe, pior que eu não tenho como. Não tem aqui. Não, tudo bem, tudo bem. Vamos lá. O projeto Deixa Queimar, ele nasceu no coração do meu filho, do João Victor, quando a gente morava em Brusque. Meu filho, minha filha, sempre envolvido com jovens. E nasceu no coração deles um projeto e eles precisavam colocar um nome. Uhum. E eles escolheram, o João escolheu o nome Deixa Queimar. Esse projeto começou assim, o primeiro culto que a gente fez, acho que reuniu, acho que não tinha 50 pessoas. Nossa. O primeiro pregador foi o pastor Raik Carmelo. Foi top, foi demais. E aí a gente aquilo começou a crescer e começou a vir mais gente. Sim. Vir mais gente, o pessoal começou a participar. Fizemos um segundo na mesma cidade de Brusque. Desta vez a gente conseguiu trazer o Lucas Agostinho, pastor pastor Jonatas Rocha, que era aquele pregador genro do pastor presidente, pastor Lalana, que faleceu. Demais, viu? Demais. Não tem como você não lembrar do quanto Deus usava aquele rapaz, Jonatas. Foi top também, foi muito grande o trabalho, Deus abençoou muito. Fizemos uma terceira edição em Brusque também. E aí foi crescendo. O número de gente foi pegando. Sabe quando o negócio começa pequeno, vai pegando. O maior objetivo nosso com o Deixa Queimar sempre foi ganhar alma para Jesus. Atingir um público jovem. Tanto é que, não sei se vocês já participaram de nós temos aí a gente inicia com louvores e tal, tem um momento entrevista, que a gente sempre chama alguém influente para entrevistar e tal, e tem o momento love, que é o momento... Porque é o seguinte, por que a gente pensou no momento love? Porque o pessoal diz, mas jovem, namorar. O jovem tem que namorar, poxa. É ou não é? O jovem tem que namorar. Todo jovem, todo adolescente, passa a fase do adolescente, tem que namorar. Vai namorar quem? Vão procurar namorada onde?
tem que procurar na igreja. Tem que ser da igreja, né? Tem que ser na igreja. Né? Ah, não, mas pode ser do mundo, mas que se converta a Cristo. Então, então pensando nesse negócio de crente casar com crente, aquela coisa toda, a gente pensou nesse projeto. Legal. Que é o momento love, o momento que o menino lá quer fazer uma declaração de amor, quer pedir uma moça em namoro, quer pedir a noiva em casamento, o marido quer fazer uma declaração de amor para a esposa. É um momento top do trabalho. Sim. E de dar risada também, e né? dar risada também, Com certeza. porque é o seguinte. No ano passado deu pra dar altas Não, risadas. porque teve lá. uns lá assim, poxa, não é momento de pedir perdão para a esposa. Sim. E não é momento de entregar o sogro também, né? É momento de. Não, mas... É um momento de uma declaração de amor, tudo bem. E aí o que acontece é que esse negócio deu certo. Lá em Ilhota, por exemplo, onde a gente morou antes de vir para Chapecó, o menino pediu a moça em namoro no Deixe Queimar. Aí o noivado foi através do Deixe Queimar. E quando eles iam no próximo Deixe Queimar, era o casamento, a gente Olha lá. mudou. Então, mudou de cidade, aí fizemos outra edição aqui em Chapecó. Então, o nosso objetivo sempre foi ganhar alma, público jovem, ganhar alma para Jesus e fazer com que esses encontros se transformassem em encontros onde um moço e uma moça pudessem se conhecer nesse trabalho e futuramente, né? Então nós fizemos as edições em Brusque, viemos para Ilhota, fizemos mais, se eu não me engano, 2 ou 3 edições em Ilhota e ali já estourou, sabe? Ilhota assim já estava, a gente conseguia reunir. Eu lembro que no último que a gente fez em Ilhota tinha o tanto de gente que tinha dentro da igreja, tinha fora. Nossa. Grande. Não cabia mais o povo. Aí você colocava no Instagram mais uma edição do Deixe Queimar, o pessoal tudo mandando mensagem, onde vai ser. Eles não estavam mais preocupados em quem vai vir cantar, onde vai ser, porque aquilo ali pegou. Aí a gente mudou para Chapecó. Como foi um negócio que nasceu no nosso coração, onde a gente vai, a gente faz. E aqui em Chapecó a gente fez a primeira edição no Pastos Fortes, Lucas Agostinho e Gisel Rocha. Foi excepcional. Pastor Adilson cedeu a igreja, bem na época da pandemia. A igreja superlotou. Superlotou. E foi demais. A outra edição a gente fez no bairro, lá no Jardim América. A gente trouxe o Paulo Neto. E não lembro o nome do pregador, Fagner Freitas, eu acho. Foi bênção de Deus também, mas não deu aquilo que a gente esperava, porque o ginásio era muito grande, locação de som, aquela coisa, mas foi top também, foi muito bom. E o último que a gente fez foi na igreja sede. A gente trouxe canção em louvor. Canção em louvor. Acho que eu fui, né? Eu fui. E Parabéns. a igreja sede, assim, superlotou. Superlotou, foi demais. E a gente deu uma sossegada. Por que a gente deu uma sossegada? Porque esse evento é um evento que ele é feito através de patrocínios. E é muito alto hoje o investimento para você trazer uma pessoa de fora. É muito alto. E nada contra. Eles precisam ganhar. Sim, Tudo que você for fazer, se você dá a festa, tem que dar o banquete. Tu convidou, né? Então eu penso assim que o investimento é muito alto. E na época, no litoral, a gente tinha patrocínios altos. Patrocínios bons, que dava para você fazer. Então, a gente não parou. A gente colocou em oração. Por que a gente colocou em oração? Porque eu quero fazer. Eu gostaria de fazer 3 Deixe Queimar por ano, que era a nossa meta do litoral. Mas 3 Deixe Queimar por ano, eu precisava de pelo menos uns 10 investidores. Pessoas que quisessem divulgar sua marca, pessoa que quisesse patrocinar, investir. Investir, porque num retorno financeiro não tem. Entende? O nosso alvo não é retorno financeiro. O nosso alvo é
ganhar alma para Jesus e incluir o jovem, fazer o jovem caminhar junto. Então, eu tive em Chapecó, assim, todo o apoio do meu presidente, investimento financeiro, inclusive, todo o apoio. Tenho o apoio do meu presidente até hoje para fazer. Eu só esse ano não marquei ainda, porque eu estou esperando. Estou esperando patrocinadores. Se acontecer que chegar com patrocinadores, nós já temos em mente já de fazer um esse ano, pelo menos, antes do final de ano. Mas é um projeto muito top, é um projeto muito bom mesmo. Eu fui ano passado ali, que tava Canção e Louvor, e eu tinha aqui, né, porque a Paty, minha esposa, é apaixonada por Canção e Louvor, né, ela disse, não, nós vamos ter que ir pronto, né, mas eles são bênção também, né, são muito usados por Deus. E eu nem conhecia o projeto, fiquei conhecendo naquele dia. E aí a gente até ficou meio que não entendeu, sentado lá aquele momento love no meio do culto, né? Eu disse, mas o que é isso, né, cara? É uma coisa diferente, né? Eu disse, a gente não entendeu. E é um E eu, negócio legal, um negócio eu diferente, confesso pro sabe? pastor que eu entendi agora o projeto. É, Fiquei entendendo agora. Mas eu achava até que era a primeira edição. Daí aquele dia eu lembro que o pastor comentou que tinha feito em Ilhota e tal. sim. E Canção e Louvor já tinha ido em Já Ilhota, tinha ido né? em Ilhota já. Daí eu disse, acho que teve mais edição. Mas aqui em Chapecó já teve duas antes daquela. Duas antes. E eu não. Duas antes. Que Eu viajei, né? Assim, nem sabia. Uma, na verdade, foi no pico da pandemia. Aham. Essa eu vi de Ali, casa, eu vi de ali casa. quando eu tava assim, tinha que sentar 1,5 metro longe do outro, até aconteceu um fato lá que a polícia veio lá, porque tinha muito carro na frente da igreja, a polícia veio lá, a policial falou assim, ó, pastor, eu não vou nem entrar, porque eu sei que tá todo mundo apertado aí, e eu vou te dar um prazo aí de 30 minutos pra você terminar. Não, beleza, 30 minutos terminamos. E foi lá pras 11h30 da noite, e eu orando, o Senhor não manda eles de volta, se mandar nós temos que parar. E graças a Deus não vieram. Claro, Deu né? tudo certo. Deu tudo certo. Mas assim, o projeto é esse. Alma para Jesus, que os jovens tenham um entrosamento, um bom entrosamento, e que aconteça namoros, noivados, casamentos, Testemunhos e... testemunhos. Interessante assim, o marido fazer uma declaração de amor para a esposa, entende? O pessoal não, assim, a princípio não entendeu muito direito o negócio ali da declaração de amor. Declaração de amor é uma coisa, contar a história é outra, É. entendeu? Mas tudo vale, tudo vale. E eu fiquei muito feliz, assim, porque nosso templo sede é grande Grande. e super lotou. Aquele dia tava cheio. Galeria, Pois é, eu tudo. acho que eu tava. Eu acho que eu tava esse dia. Realmente. E assim, pastor, esse projeto, assim, é algo que tem que acontecer, sabe? Eu É tô, algo que. na verdade, assim, ó, eu tô orando. Eu E até se falei precisar pro. de ajuda. E o meu filho tá lá assim, que esse é um projeto assim que e eu já deixo mais para ele fazer. Eu só dou aquele apoio, né? E aí meu filho tá lá assim torcendo. Ele falou para mim, pai, eu não vou forçar a situação nenhuma, mas eu tô orando para Deus mandar pessoas. Deus mandar. Inclusive surgiu agora um patrocínio, mas ainda estamos em conversa, Sim. entendeu? Mas tem que ser patrocínio, porque assim, ó, para você fazer um evento desse aqui, é coisa de mais de 10 mil. Entende? Sim, Então, porque então você sabe que para você levantar esse valor não é fácil. não é fácil, mas existem pessoas que foram chamadas para fazer, outras foram chamadas para sustentar, É. entende? Então, sabe lá, Deus tem alguém por aí que possa É que nem missão, ajudar, né? que nem missão, né? Missão não é todos que vão pro campo missionário. Se não tiver quem investe, quem contribui, É como nós não vai ter temos, como ir, né? nós temos por Chapecó hoje mais de 70 famílias mantidas diretamente ou indiretamente pela de Chapecó. Quem sustenta essas pessoas? Os membros da igreja, os patrocinadores, os irmãos que investem em missão, que pegam o carnê, que fazem voto especial. Aí nós estamos sendo representados em países, estamos sendo representados no Brasil, Santa Catarina, entende? Por quê? Porque tem alguém para ir, mas tem alguém para sustentar. A obra de Deus é feita assim. É. E pronto, é isso daí. É isso Tem aí. uma frase do pastor Moisés Martins que ele falou aqui na Manhã Missionária, né?
quando você se move pelo reino, o reino se move ao teu favor. É isso daí. Cara, eu escrevi na agenda rapidão lá desse cara, que frase fantástica, né? Inclusive, o pastor Moisés Martins é um dos pregadores do nosso Congresso Geral de De Missões, missões. que acontece agora no mês de agosto, se não me engano, de 17 a 21. Uhum. Ele é um dos pregadores, pastor Moisés Martins. Inclusive, pois o pastor presidente com certeza vai estar ouvindo esta transmissão. Mandar um abraço para ele, pastor Daniel, pastor presidente, nosso vice-presidente, pastor Esperamos Daniel. você aqui, pastor Lalana e pastor Daniel. Eles vêm. Venham. A de Chapecó é top demais, é top demais. Uhum. E a obra missionária aqui é gigantesca, Sim. por causa do povo. O povo de Chapecó é um povo muito bom. Investe, né? Investe em Não tem missões. medo de contribuir. Exatamente. E, pastor, o que tu precisar de ajuda até nesse projeto, a gente tá à disposição aí, né? A gente não consegue ajudar financeiramente por enquanto, né? Mas nosso objetivo é ajudar. Uma das coisas assim que, quando iniciou o projeto, antes até de reiniciar o projeto, é que o canal sirva as igrejas, sabe? Então, com os equipamentos, enfim, com tudo, sabe, pastor? Então, que tu precisar, conta com a gente aí que a gente vai estar à disposição com certeza. Amém. Eu agradeço e aceito a ideia. Vamos lá, vamos batalhar, vamos ver o que Deus vai fazer. A gente tem um sonho muito grande. Uhum. O nosso público jovem precisa ser alcançado. É. Ele precisa ser alcançado. Porque se nós não oferecer para eles, o mundo oferece. Então, nós precisamos organizar eventos, congressos. Nossos congressos, na verdade, a nossa igreja, a UMADESH, o pastor Adilson, que é o coordenador da UMADESH, Uhum. junto com o pastor Jonatas Lara, estão fazendo um trabalho excelente. Então. Descentralizaram agora para regiões. Uhum. Cada mês, se não me engano, 2 meses, tem aqueles regionais que são assim, top, tá enchendo. Uhum. Tá Eu enchendo, vejo a né? nossa juventude assim, num pique muito bom. E tudo que vier para agregar é bom para o crescimento da obra de Deus. Nosso objetivo é ver a obra de Deus crescer. Entende? Então, eu tenho muitos sonhos, muitos projetos. E se a gente tiver empresas, pessoas que abracem a causa, tanto eu no projeto Deixe Queimar, como nosso trabalho da Umadesh, missões, vocês aqui com o trabalho de vocês, tiver gente que injete, nós queremos ganhar alma. É. Entende? Esse é o nosso objetivo. E é o seguinte, a gente não tem mais tempo para perder. É. A gente não tem mais tempo para perder. Jesus está voltando. Se a gente não ganhar alma, hoje vamos ganhar quando? É. Tem que chegar na presença de Deus, não de mão vazia. Então, uns, como diz, um faz a obra de Deus orando, outros faz indo, outros faz contribuindo, mas Isso aí. todo mundo faz. É um corpo. Uhum. O canal, quando a gente começou, da outra vez até, a gente pensava, cara, é pra Deus, a gente tá fazendo um negócio pra Deus e pessoas serão alcançadas através disso aqui. E foi muito gratificante. Um dia eu cheguei na igreja ali, teu irmão ali na igreja, o irmão Gelson disse assim pra mim, ele disse, mano, as perguntas que vocês fizeram eram as perguntas que eu queria ter feito. São dúvidas que eu tinha a respeito do batismo com o Espírito Santo, as dúvidas do crente do dia a dia, assim. E a gente sempre perguntando, né? Porque nós temos essas dúvidas. Então, todos que sentaram, que foram entrevistados e que a gente teve um bate-papo legal assim, foram esclarecidas muitas dúvidas. E a gente teve muita experiência, né, Juninho? Desde Muito. quando a gente começou o canal. De a gente Muita fazer experiência mesmo. o podcast chorando, de acabar o podcast e Deus tomar o pastor que estava sendo entrevistado e entregar a profecia. Sempre tem oração no final, Sempre né? tem Quando a gente oração. E hoje termina. nós vamos estar aqui debaixo da graça e da oração do pastor Carlos Paz, Amém. que irá orar por nós. Uhum. Na verdade, não é nós que oramos pelo convidado, o convidado tem que vir orar por nós. Muito bom, muito bom. Mas assim, a gente teve muita experiência. Sim, experiência mesmo que ficou marcada, né? Tinha o meu irmão que fazia parte, o Vitinho. E um dia teve um pastor que foi entrevistado. E no final ele disse assim pra ele: do dia de hoje, marca o dia de hoje. Daqui pra frente você terá nova experiência com Deus.
você vai entrar em intimidade com Deus. O que você nunca sentiu, tu vai sentir agora. E o Piá se desmanchou em chorar assim, e dali pra frente, sabe, ele entrou mais com intimidade com Deus e tal, e de vez em quando a gente conversa, ele diz assim, mano do céu, aquele podcast foi um divisor de águas pra mim, assim, ó. Mudou a vida. Depois que eu comecei a participar, mudou. E nós mesmos, às vezes, tanto tempo dentro da igreja, a gente começa a ver os testemunhos, né? E Deus promete, porque eu vou te levar pelos 4 cantos da terra, pregar Já a tá palavra levando, e né? coisa. Já... Estamos só no Maria Gorete ainda. Não, mas através do YouTube aí, né? Agora tava através do YouTube. Tava alcançando a galera. Mas assim, daí a gente começa a ver as histórias dos pastores, como você que começou a pregar lá com 18 anos, de quem foi para a obra, os testemunhos, os milagres. O pastor Jonathan Lara sentou assim, nós ficamos assim, né? E ele Sim. contou os testemunhos deles e disse, cara, como Deus é bom, como Deus age, como Deus faz, como Deus não deixa faltar nada para aquele que faz a obra. Dias que a gente chegou arrebentado para gravar, que se fosse olhar nem ia vir gravar, e saía daqui gigante, né? Então, assim, esse projeto, além de nos abençoar, porque a gente é muito abençoado em fazer isso aqui, e muitas pessoas vêm depois de assim, nossa, aquilo que o pastor tal explicou era o que eu precisava ouvir, ou aquela palavra que o pastor deu foi o que eu tava, uma resposta que eu estava pedindo para Deus. Então a gente às vezes acha que é pouco, é pequeno, né? Mas se eu sempre digo assim, se uma pessoa só sentir a presença de Deus naquilo que a gente está falando, já é o suficiente. Já é o suficiente. Se eu levar, às vezes a gente quer ter a oportunidade de pregar na igreja, trazer uma palavra, e a gente diz, hoje vai ser. Vamos quebrar tudo aquela igreja lá, né? Em casa tu estuda e prega, e o fogo desce. Chega na igreja, aquela calmaria, assim, né? Aquela calmaria, e daí eu digo assim para Deus, Senhor, pelo menos uma pessoa. Pelo menos uma, pode a igreja estar cheia, mas se uma pessoa sentir a tua presença aqui para mim, a minha missão está cumprida. E Deus nunca deixa eu sair da igreja assim sem ter alguém que diz, mano, era a palavra que eu precisava ouvir. Entende? Por mais simples que seja. Né? Então, aí a gente vê como Deus trabalha. Né? Então, não precisa fazer muito away coisa. Às vezes na simplicidade. Não existe segredo. Não existe segredo. Alguém um dia falou para mim assim, Pastor Carlos, você é uma benção para pregar, mas você precisa ter algo mais. Eu falei, que algo mais? Ele falou, não, porque fulano joga o lenço, o povo cai. Ou fulano sopra, o povo cai. E aí começou a perguntar, você não tem desejo de ter algo mais? Eu falei, eu já tenho. A palavra. Porque eu penso assim, pregue. Porque a palavra é a única que tem o poder de discernir pensamentos e intenção do coração. Então, o que a palavra não fizer, não é o teu jeitinho que vai fazer. Exatamente. Entende? Então, pregue a palavra. A palavra, ela não volta vazia. Então, não tem algo mais. É um negócio que Eu acho assim que se Deus dá dom de maravilha para alguém, maravilha, amém, glória a Deus. Mas a palavra é fundamental. A maior profecia. A maior profecia é a palavra. Então, se a palavra conseguir, na verdade, num culto, a palavra pega todos. Só que tem gente que finge que não pega. Mas ela pega todos. Verdade. A palavra sempre, seja na maior simplicidade ou na maior profundidade, ela sempre vai atingir o alvo para que venha. Então, não tem segredo. Segredo é pregar. Não, exatamente isso, pastor. Às vezes eu vejo assim que tem pessoas, né, que às vezes querem enfeitar, querem fazer coisas assim, e é simples, é algo simples, né? O evangelho é simples, não tem segredo, não tem aquele algo a mais, igual o senhor falou, não existe isso, não tem, né? E é só um negócio que, tipo, você tem que ser usado por Deus, e é isso daí. A liberdade, né? E o algo a mais estraga. Exatamente. Porque às vezes tem que ver se esse algo a mais vem do céu.
Entende? Porque se não vem do céu, ele estraga, mano. Então, eu prefiro ficar com a pregação da palavra. Fica só na palavra Da ali, palavra. pensa A palavra palavra. palavra é tudo, mano. Então, assim, Eu, ó, se continue pregando aqui ou na igreja, fale da palavra. Quando Jesus ia com os discípulos no caminho de Emaús, ele falava a palavra. E quando chegar na casa, o camarada olhou para o outro e falou: quando ele falou a palavra, não ardia o teu coração? Ele falou sim. Então, a palavra de Deus faz arder o coração. Só a palavra. é, Meu, se eu vou pregar, não preguei muitas vezes, né? Mas pregou já bastante. não muito. Mas eu gosto de fazer o esboço em casa do meu jeito, né? Sim. Mas tudo versículo por versículo. E acho que a última vez que eu preguei foi num culto de ceia. E falei sobre Jesus, a história de Jesus do nascimento até a crucificação. Mas assim, aquele dia eu levei o tablet e tinha versículo por versículo, assim, mais em cima da palavra, assim. Eu tenho muito medo de subir num púlpito e falar alguma coisa que não seja da Da palavra. palavra. Entende? Tenho muito cuidado, muito temor, assim, de Deus, de não posso dar aquela escapadinha e dizer algo que é de mim. Entende? Porque senão, daí não, Deus não opera, né? Alguém dizia o seguinte: quando você for para a igreja pregar e não tiver o que pregar, fale de Jesus. É, Interessante, porque Jesus é o centro de tudo. Centro de Mas é que as pessoas às vezes se preocupam tanto em levar algo extraordinário. Uhum. E o evangelho é simples. Você vê, por exemplo, assim, ó, não é crítica, é fato. Você vê um americano pregar, vou trazer o americano e tal, o cara vem ali e fala da, do paralítico do tanque de Betesda. De uma simplicidade Uhum. tremenda. Aí você vê um Carlos da Paz pregar o paralítico do tanque de Betesda. Eu quero contar quantas bases tinha, quantos litros de água tinha, qual era a cor da cerâmica, quem passava por lá. Irmão, a gente enfeita muito aquilo É. que é para ser simples, né? E o efeito, na verdade, é a simplicidade. É. A gente precisa entender que o evangelho é a gente que complica. Na verdade, quando a gente começa a enfeitar muita coisa, quando começa a acrescentar muita coisa, o centro da atenção muda de Jesus para a Muda de pessoa que Jesus tá para a falando, pessoa. né? Ele diz: Tipo, não, nossa, eu sei. como esse cara é É. Não, inteligente. esse cara É, é entendeu? diferente, mas só que o foco principal, o único foco, né? O foco principal é Jesus, né? Jesus. Jesus, é isso daí. Apenas isso, né? Aí vem o irmãozinho lá, né? Não, Bem daí vem simples. Abre exatamente. a boca É, e Deus opera, né? vamos falar problema. É, Aham, fala problema. Mas Jesus cura quando ele Jesus fala cura. problema, né? É. É isso daí. É simples, né? Não adianta enfeitar muito. Mas não desmerecendo, né? Não, não. Não, não, Que isso não. tem gente que é muito, Conhecimento né? é bom, mas ele Muito. precisa ter graça junto, né? É, se tiver só conhecimento, Só o estraga. conhecimento Aí é estraga. o problema mesmo. É, é o problema. Aí é o problema. Mas é isso aí. Quanto tempo já? Estão Acho que conversando aí. deu 1h20, acho. Sério? Uhum. Sério? É, o tempo Eu tô passa. ficando com fome, já deu quase. Aqui, Aí, ó. ó, Ah, mas tem que esquentar agora. Isso tá aqui, né? Já chegando aqui, tá frio já. é do patrocínio, né? É. Mas é bênção de Deus a gente dividir as experiências assim Até vou comer, né? é muito bom, né? Como que deve estar gostoso. E Não, Deus, tá muito bom assim. e Deus ele opera, né? No meio da simplicidade, na liberdade. A gente vê assim nos cultos ali da igreja. É, tem cultos que você começa a cantar um hino e o culto tá ali arrastado, arrastado, e não vai, e não vai. Daí tu diz assim, meu Deus, o que que tá acontecendo hoje aqui na igreja? Daqui a pouco tu canta o hino mais simples, lá o hino do Voz da Verdade, lá o Por Toda a Minha Vida, né? Tu abre a boca pra cantar e o fogo desce, o fogo pega. É. E daí no outro culto, tu canta esse hino e não dá nada.
Mas aí você canta um outro hino e Deus... Na verdade é sentir o clima do culto, né? É, Porque nós trabalhamos o espiritual. Então tem culto que o inimigo ele tenta barrar, fazer uma barreira para não acontecer aquilo que Deus quer que aconteça. Então nós precisamos entender o mundo espiritual. Entender o mundo espiritual. Nem todo dia nós vamos estar com a corda toda. é verdade. Nem Isso todo é. dia. Nem todo dia, cada dia é um dia. Então, nós precisamos entender o momento. Por exemplo, assim, eu prego a palavra desde os 18 anos. Toda vez que eu vou pregar, me dá frio na barriga, pela responsabilidade. É uma responsabilidade gigante, né? E eu digo uma coisa para você, eu nunca vou para a igreja com uma mensagem preparada. Eu vou com 2, 3. Dependendo para onde pender. Exatamente, porque o pregador, ele tem que ficar atento no culto. Porque eu tô lá com uma mensagem de batismo com o Espírito Santo. E o culto está pendendo para salvação. Então eu tenho que falar sobre salvação. Eu tenho que ser inteligente, tenho que ficar ouvindo ou prestar atenção no culto, porque tudo pode mudar enquanto o culto acontece. Entende? Por isso que às vezes o pregador chega no culto como gigante e ele sai derrotado. Porque ele precisa. Eu tô falando que eu já fiz isso. Eu já tive essa experiência de chegar no púlpito assim gigante, falar, hoje eu vou quebrar tudo com essa mensagem aqui e sair de lá não envergonhado, porque Deus é bom. Mas sair assim devendo. Sim. Tipo, eu poderia ter dado o melhor de mim. Entende? O Espírito Santo falar, mude, prega isso daqui. Eu falo, não, eu preparei isso daqui. Estudei essa palavra. Estudei essa. Então essa aqui que vai quebrar tudo. Aí eu entendo que não é eu que mando nele, é ele que manda em mim. Entende? Então nós precisamos entender o culto. Tem culto que vai estar céu aberto. Tem culto que vai ser fácil de fazer. Fácil de pregar, fácil de cantar. E tem culto que o céu fecha. Então você tem que estar ligado no mundo espiritual. Para você entender o culto. Entende? Então, Tem culto que no primeiro louvor já, né? Deus opera já. Não sei se as pessoas estão aquele dia dando mais liberdade do que o normal, né? É aquilo que eu disse para você. Nós trabalhamos o espiritual. O espiritual e o diabo faz de tudo para fechar o clima. Sim. E o grupo de louvor tem um peso, né? Num culto assim que tem que... É a preparação para a mensagem, tudo, né? Aí, amigo, que eu gostaria que todos os músicos entendessem isso. Todos os cantores. O cantor e o músico, ele prepara o ambiente. Exatamente. O papel dele, qual é o papel do músico, do cantor, dos que louvam o Senhor na igreja, antes do pregador? É trazer o céu para dentro da igreja. E assim, por isso que o diabo luta muito contra os nossos cantores e músicos. Ele tem que trazer o céu para dentro da igreja. E por isso que o músico precisa orar. Aquele negócio de chegar em cima da hora e ficar afinando instrumento. Afina antes, chega na igreja, ó, Senhor, quero entregar um culto ao Senhor. Ele tem esse papel de entregar a igreja num ambiente espiritual para o pregador. Se todo mundo entender isso daqui, dá culto espiritual. Entende? Então, os músicos e nós, a igreja, a gente precisa parar de lenhar os músicos e orar por eles. Orar por eles. Porque o nosso culto depende, o mundo espiritual depende muito da música. Quando o profeta ia, o profeta vai falar, vamos buscar o profeta. Ele fazia o quê? Mandava tocar música. Para quê? Porque a presença de Deus descesse e a revelação viesse. Então, o músico hoje tem esse papel fundamental no nosso tempo. Domingo no congresso, né? A gente cantou um hino. Fazia tempo que a gente não cantava, mas já tá bem batido o hino, né? Jesus no barco. E a gente, vamos cantar esse aí hoje, antes da mensagem, mas né, a gente cantou muito já aqui na igreja. E, nossa, Deus operou naquele hino, assim, que foi tremendo. O céu desceu ali na hora que o pregador pegou o microfone e disse, eu nem precisava vir aqui pregar. Eu nem precisava mais nem pregar aqui hoje. Porque Deus
fez coisa... Chacoalhou. Não, chacoalhou a igreja, né, do Maria Goretti. Então, aí a gente vê a importância, né? Só que não é todo mundo que entende. Tem gente que tá ali na frente, ou é músico, ou é cantor, que tá ali, mas não entrega, A não... escolha dos hinos. Tudo. É um negócio que eu tava até vendo lá do Hub Podcast, o Alexandre Aposan. Uhum. É, é na verdade, a música, assim, é um negócio que às vezes a gente vê só o superficial, assim, Sim. só a letra e tudo, mas tem células rítmicas que, sabe, com coisas que eu vi aquilo lá, eu não vou falar aqui porque pode ser que fale bobagem, mas assim, ó, é um negócio tão profundo que às vezes não é nem passado para as pessoas que estão na música, sabe? E às vezes a pessoa tá fazendo algo errado, não sabendo que tá fazendo alguma Não coisa errada, sabendo. e continua fazendo, continua fazendo, continua fazendo. Então, a música é um negócio muito importante. Muito, muito, muito importante dentro da igreja, sabe? E, meu, assistam aquilo lá, que é forte. Por isso É que, forte que o Espírito Santo começou a falar comigo nos tempos pra cá. Uhum. Quando a gente vai começar a louvar lá ou ministrar ou alguma coisa assim, Deus fala pra mim assim, diga pra eles, prestar atenção no que eles estão cantando. É. Porque às vezes a igreja conhece o hino e entra no automático. Tá cantando ali. E não tá prestando nem atenção no que tá dizendo, na letra do hino. É. Entende? Então, às vezes eu falo, digo, irmão, vocês têm que prestar atenção no que você tá cantando. Hino da harpa. Eu sou apaixonado por hino da harpa. Eu também. Então, assim, você tá lá cantando hino da harpa, mas eu conheço, nem olho Você na nem harpa. sabe, né, Tá lá cara? cantando, mas nem tá prestando atenção no que tá Tá cantando. viajando. Tá viajando. Então eu sempre digo, irmão, preste atenção na letra que você tá cantando. O teu culto tá aí, ó. A quando tua você adoração canta, tá aí. E quando você realmente canta, prestando atenção no que tu tá cantando, que não é no automático, aí tu começa a sentir a presença de Deus. Deus começa a operar. Entende? Aí você entende que ali tá o teu culto. Você tá cantando pra ele, né? Não é automático. E às vezes tu fala coisas que, enfim, É. que, né, nem faz. Na verdade, Então, na verdade, assim, ó, é, a música, ela é profecia também. Uhum. Eu digo lá na igreja assim, ó, na frase do hino pode estar a profecia que você queria ouvir. É. Entende? Então, se você estiver ligado no culto, por isso que às vezes eu me indigno com alguns que ficam. Parece que eles estão no outro mundo. 2 também. Eu fico louco lá de cima olhando. 3, então. Entende? Só que eu assim, ó, um negócio que eu tenho, eu sou meio automático. Nem que eu não esteja gostando da palavra ou do louvor, mas o pastor, ele tem que estar ali, glória. É. Isso daí, pega que é pra você. Entendeu? Tu tem que estar ali, porque se o pessoal vê a igreja, vê o pastor animado, o pessoal vai dizer, ó, o pastor, tá, eu vou também. A palavra é pra ele, ó, e Você tá nem era. entendendo? Não, é que nós como Tem que eu que vou dizer? A puxar, gente né? é referência. Sim. Se eu chegar lá e ficar de cabeça baixa, assim, eles vão dizer, o pastor não tá gostando, o pastor tá dormindo. Por exemplo, eu cuidei da igreja que o pessoal me conhecia. Mas só que eu mudei de jeito. Por quê? Porque o pessoal passou a me conhecer. Então, numa igreja que eu cuidei, quando eu não estava gostando de uma situação, eu colocava a Bíblia na cabeça, na frente. Daí o pessoal E o olhava pessoal assim, percebeu e começou. E eu mudei, falei: não, peraí, o pessoal tá percebendo que eu não tô gostando. E eu não posso deixar passar para eles que eu não tô gostando. Só que tem coisas que não dá para engolir, né, mano? É. Tem coisas tem coisas que não dá. Principalmente eu sou muito assim, como é que eu vou dizer pra você? Crítico. E isso é um problema sério. Crítico. Com certas revelações, profecias. Eu sou meio crítico. Não é que eu não gosto, eu gosto. Mas eu conheço Deus, mano. Conheço a voz de Deus. Eu sei quando é Deus que fala e quando não é. Então tem coisas assim que eu não engulo seco. Tem que ter água junto para engolir. Então aí o pessoal percebe que o cara não gosta. Aí então eu tenho que às vezes estar ali e tal para motivar o pessoal, entendeu? Então Deus ele fala no culto de várias formas. Agora o louvor abre a porta do céu.
O louvor abre a porta do céu. E assim, uma igreja sem músico e sem música é uma igreja que tá faltando alguma coisa. O pastor que dirige sofre, né? O pregador chega e sofre. É. Né? Agora nós temos um tecladista lá, o Joelson, né? Nossa, aquilo já deu outro, né, gás na banda por causa de um teclado. Muda Entendeu? tudo. Nas ministrações não tem mais aquele playback lá com as músicas lá, coisa. É ele lá, ensaiando, tocando o hino, e Ele ensaiando e aprendeu estudando. rápido, né, cara? Aí, em, sei lá, 3 meses, 3 4, meses ele já tá só na tocando internet lá, fazendo videoaula e o piá tá tocando. Mas isso tá aí. 24 horas por dia vendo. É, entende? não, mas Esforçado, né? esforçado. É o O esforço, Joelson né? É o esforçado. esforço. O Joelson Queria uma é bem. coisa e ir atrás, né? É isso aí. E Deus opera, né? E ele vai lá e sola o hino e coisa. E a gente já, acho que foi domingo, ele tava lá solando e coisa. E a palavra foi pra um lado e já me veio o hino na mente. Só mandei uma mensagem pra ele no WhatsApp lá, né? Falei pra ele, toca o hino tal. Ele já mudou o teclado ali, o som, e já começou a solar o hino. Falei, cara, esse aí é o hino. Entende? Então tem que ter esse feeling, né? É, eu acho bonito isso. Cara, porque tem que. Acho é, que agora esse hino vai ficar bom. o músico tá ligado, por exemplo, no pregador. O pregador termina de pregar, ele já entra com a música, fechando com aquilo que ele ouviu. É top. A igreja recebe, Deus opera, porque tá sincronizado o negócio ali, tá? É uma engrenagem, Sim. tá junto. Os nossos músicos lá já estão habituados comigo. E já sabe, entendeu? Como que o pastor gosta, então vai que é um relógio. Funciona que é um relógio. Então as nossas. Na verdade, Chapecó é top de músicos, né? Todas as igrejas, Tem graças a bastante, Deus, né? é Tem muito. Tem bastante. uma bênção, né? Chapecó é uma bênção. Algumas igrejas pequenas ainda não tem, né? Os Uma que músicos. outra, né? Mas a grande maioria já tem, né? Nossa igreja, quando tinha um irmão que congregou com nós um tempo ali, Fernando, o pastor conhece o Fernando? Não? Fernando, pastor Fernando. Aham, aham. Fernando é. O Bastante. Fernando, nós bastante. estava ali meio malzinho de música ali, né? Tudo chorando as pitangas, né? Olhava pro Zé e dizia, meu Deus, Deus tem que mandar pra cá um músico, uma coisa. E aí chegou o Fernando com o batalhão dele lá na igreja, né? Um toca bateria, um toca guitarra, um toca no... Eu Um disse, toca todos os é, instrumentos, um né? toca todos e quase todos toca tudo, Não, né? E não, assim, é isso daí. daí completou ali a igreja, deu um norte pra nós tava quase desistindo, né, Fernando? É. É. Fernando é bênção de Fernando é Deus. benção, Fernando é benção. Fernando é bênção. E aí, Guedes? Cara, acho que é isso daí, né? É. É? É isso aí. Nós, quando começamos a falar, não tem mais Não, parada, não. né? Não tem, não tem. Quando vê, já se deixar aí. Fala aí, Fernando. Vem cá, Fala Fernando. aí, fala aí, Fernando. Não, vem cá, aqui, Fernando. vem Ele aqui. tá dando opinião. Vem cá, Fernando. Dá opinião aqui, pô. Vem cá, vem cá. Fala aí, fala aí. Vem, vem. Fala. O louvor na igreja não é manipulação na adoração a Deus. Quem gosta, entra no espírito. Quem não gosta, fica só observando. É. Então não é manipulação. Mas você não quer chegar aqui, Fernando? É, o Fernando tá aqui, ele não quis participar. Não Só o quis pessoal de casa participar, fica sabendo. cara. Tá aqui, não quis participar. Tá no cantinho tomando ali, tudo o tá café ali. que tinha ali. Mas É o Fer- capaz de ele estar aparecendo aqui, ó. É, Na TV. aqui, é reflexo da TV. verdade, pastor Fernando. O Fernando é uma benção. Fernando, a família, né? Fernando, a Leila, os meninos, né? Estão lá agora no Prega um canto. Engenho Brau. Toca. trabalhando E os pra piá é Jesus. incrível, né, cara? Não, não. Eu queria ter Cara. um pouco do dom que eles guri têm, cara. É, Eles já nascem com o dom da música, parece, né? eles são a bênção, eles são a bênção. É, os piá são fera demais, né? Mas é isso aí. Teve uma Fechou, conversa então? longa aí. Fechou? Obrigado, E- pastor, por ter aceitado o convite. Mais alguma pergunta? Mais Minuto. alguma coisa, Depois a gente manda no WhatsApp daí, né? Manda no WhatsApp. As mais feras, assim, a gente manda depois ali. hein? Um amigo meu pediu. Um amigo Um amigo meu do amigo perguntou. pediu. Um amigo meu falou pra pedir. É. A gente brinca com isso daí, mas o podcast, assim, pra nós significa isso também, sabe? A gente tinha dúvidas que foram sendo, sabe, sanadas com os podcasts, desde o Pod Mais Crente até aqui. Então,
tenho certeza que está sendo bênção para as pessoas que estão em casa também. E nosso objetivo é chegar mais longe ainda. Essa do batismo com o Espírito Santo, a gente quase todas a entrevista pede, né? Sim, A opinião. E eu acho que, pra mim, não desmerecendo as outras opiniões, né? Mas pra mim foi a mais esclarecedora de hoje. sim. Entendeu? Abriu um Amém. pouco mais a mente, Amém. né? E não só eu tenho certeza que muita gente Muita gente, cara, tem dúvida nisso é daí. nisso aí. Que é um negócio E acha que sabe, que talvez. parece que é simples, mas é complexo, né? É complexo. É complexo por causa do medo que as pessoas têm, até daquele negócio de brincar com Deus. Isso. E na verdade Sim. não é brincar com Deus, você já tá. Você já tem. Uhum. Só soltar. Entende? Então, mas é isso daí. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer muito grande mesmo. Eu espero ter contribuído para o bem aí dos nossos ouvintes, dos ouvintes de vocês aqui, do canal de vocês. E espero assim que a gente possa formar uma grande parceria, possa retornar mais vezes sempre que precisar, a gente está à disposição. Estamos ali no Jardim América, trabalhando para Jesus. E o trabalho ali está muito bom também. Então, só tenho que agradecer a vocês. Agradecer a vocês e também dar uma palavra de agradecimento aos patrocinadores que patrocinam vocês aqui, que eles continuem e que Amém. Deus levante mais para que essa obra cresça. Porque o objetivo Amém, de vocês é alcançar pessoas, Isso. ganhando alma para Jesus, né? Que muitas pessoas, através da transmissão, possam receber Jesus lá na casa. Porque Amém. tem meninos, eu recebi mensagem essa semana de um menino de 15 anos que queria se suicidar. 15 anos de idade, cara. Uma criança querendo se suicidar. E o que pode mudar o coração de uma criança dessa é o evangelho. Sim. E nós precisamos levar o evangelho para eles. É. Entende? Então, que Deus abençoe vocês. E eu estou à disposição para servir, para trabalhar junto. Tamo junto. Amém. Eu não conhecia o pastor só de vista, né? Nunca tive uma conversa assim e foi muito bom, né? A gente ganhar mais um amigo, né? Em Isso aí. Cristo Jesus, mais um irmão. Isso aí. E agradeço o pastor imensamente. A gente é muito agradecido a Deus acima de tudo, né? Por esse projeto, por a gente estar fazendo esse projeto acontecer, né, Juninho? Ao Juninho que tomou a frente aí e nos permitiu, né, que a gente estivesse junto fazendo isso aí. Tem o Breno também que não está aqui hoje, também é uma bênção, né, nas nossas vidas. Somos tudo parceiro, né, Juninho? Não, tudo parceiro. Tudo parceiro, Tudo meio louco. meio doido, né? E Mas é isso daí, né? mas a gente tá aí para trabalhar para o reino, né? Então, todos nós temos um chamado. Eu tenho um chamado, o Breno tem um chamado, o Júnior tem um chamado, cada um para alguma coisa, né? Então, e são chamados grandes, assim, o que Deus tem prometido para nós são coisas grandes, né? E às vezes a gente acha que nem é merecedor ou não vai conseguir exercer aquilo que Deus prometeu, mas Ele não mente, né? Ele promete e cumpre. Então, a gente, no nosso pouco, a gente está dando o nosso melhor para fazer algo para Deus, né? E aí a gente tem que agradecer as pessoas que vêm, né? Que são entrevistados, que conversam, que contam as experiências, como eu falei antes aqui, a gente aprendeu muito com isso aqui e aprende cada vez mais. Então eu, do meu coração, eu só tenho a agradecer ao pastor que tirou um tempinho, veio aqui. Vou lá ajudar aqueles guri lá, aqueles coitadinhos lá. Né? Mas a gente tá aí e o pastor pode ter certeza também se precisar de nós. Agora a gente já deve uma visita também lá no Jardim América, né? Glória a Deus. Então, não conheço a igreja O Hélio lá do prega, Jardim América, né? não. Não vou lá pregar, não. Por que não, pô? Vamos lá pregar. E daí, mas a gente vai um dia lá visitar vocês lá, participar bem. do culto lá e pedir a benção do nosso pastor para nós poder sair dali também do Maria Gorete para participar do culto. Isso, pastor Jorge Branquera, querido. Mas eu sei que Deus tem coisas grandes para isso aqui, para esse projeto, e a gente precisa da ajuda de vocês, né? Em oração, ajudando como vocês podem. E a gente é muito grato ao pastor por isso, Amém. por ter disponibilizado um tempo de estar aqui. Amém. Ao nosso amigo Fernando, que é um amigo da família, assim, a gente aprendeu a amar ele no pouco tempo que ele congregou com a gente.
Não é porque ele tá aí escutando, eu sempre falo isso mesmo. E eu tenho o Fernando como um irmãozão, assim. A gente quase não conversa, mas quando eu lembro, eu tenho saudade, eu tenho a esperança que ele volte a congregar com a gente aí num dia. Nossa. Mas Deus sabe todas as coisas, tá em Deus sabe oração, né? Ele volta. Não. Mas é isso aí, pastor. Amém. Muito obrigado, tá? Amém, querido, amém. Deus abençoe vocês, o ministério de vocês. Eu sempre digo o seguinte, a gente nunca sabe quem está do nosso lado. Então, a gente tem que abençoar, porque a gente não tem noção de onde Deus pode levar as pessoas. É isso aí. Hoje vocês estão aqui, quem sabe daqui um tempo vocês vão estar com um prédio próprio, com Glória. estourado no Brasil Amém. todo. Deus sabe de tudo, Amém. né? Ele é responsável por aquele que ele chama. Então continue assim, sendo humildes, trabalhando para Jesus, fazendo a obra de Deus, e Deus vai levar vocês aonde ele preparou para levar. Eu sempre digo Amém. o seguinte, Deus tem uma cadeira para todos nós, uma cadeira que ele preparou. E ele não vai desmanchar a cadeira para a gente se ajustar nela. Uhum. Ele vai ajustar a gente para a gente caber na cadeira que ele preparou. Exatamente. Então, isso daí. tudo na vida é aprendizado e vocês vão chegar lá. Tá bom, Amém. queridos? Eu agradeço de coração. Obrigado, pastor. Tamo Obrigado junto. por tudo. Amém. Galera, é isso daí então. Quero agradecer os nossos patrocinadores, Pink Beauty e Bela Torta. Se vocês querem patrocinar, entre em contato com a gente. Eu vou colocar ali na descrição do vídeo o nosso Pix, o nosso contato também, nosso e-mail. E vamos lá, né? Vamos lá, vamos seguir para os próximos vídeos. E, pastor, se tiver alguém para indicar também aí para vir na próxima semana, enfim. Temos Estamos aceitando convites bastante aí. amigos aí. Amém, então. Agradecer a todos que assistiram esse vídeo. Deus abençoe muito a vida de vocês. Que se sintam impactados pela presença, pela palavra que foi falada aqui nesse vídeo. E só agradecer a todos. Amém? Obrigado a todos. Até mais. Deus abençoe. Deus Amém. abençoe. Amém. Deus abençoe a todos.